Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Azevedo, estou com vocês nessa disciplina, então, que vai falar um pouquinho, né? A gente, na verdade, aqui seria o nosso segundo bloco, certo? E o propósito dessa disciplina é falar um pouquinho sobre finanças públicas e contabilidade pública, sendo que em nosso primeiro bloco, nosso primeiro vídeo, falamos um pouquinho ali sobre finanças públicas, mas a conversa girou, né? Basicamente sobre qual é o papel do Estado, tá? Para que aí a gente conseguisse desenvolver uma narrativa de que quando eu falo desse Estado e relaciono, então, a necessidade de que o mesmo tenha receitas e despesas, há um papel crucial do orçamento público. Bem, seguindo, nesse nosso segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a contabilidade pública. Não por acaso, a nossa disciplina é assim denominada, né? Disciplina denominada como uma disciplina que trata basicamente sobre finanças públicas, no nosso primeiro vídeo, e contabilidade pública nesse segundo vídeo. Nesse segundo vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos, basicamente a legislação, né? Então, qual é a lei, né? Qual é o artigo que orienta o que a gente tem com contabilidade pública e, basicamente, ainda nesta unidade, falar sobre o papel crucial da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei que é um marco, né? E que é um norteador para essa nossa disciplina. Ok? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, né? Assim, eu saúdo, sabendo que vocês estão chegaram até aqui nesse segundo vídeo, tá bom? E a gente vai seguir, então, com esse nosso diálogo, certo? Então, como vocês viram, essa disciplina ela está ali falando sobre receitas, despesas, orçamento, como é que a gente coloca, então, assim, que as contas públicas têm essa natureza mista, tá? Então, a gente segue aí com vocês durante toda essa disciplina, falando sobre aspectos que querem incentivar. Não se limitem a assistir aos vídeos, tá? Mas também a consultar o nosso e-book, um excepcional e-book que traz aí algumas informações relevantes, e a gente vem aqui para complementar, para tentar trazer alguns outros pontos, mas sempre considerando o marco, né, que foi aquela unidade, certo? Então, seguindo aí com vocês, o que temos, né? Temos, então, a contabilidade pública. Falando sobre contabilidade pública, um dos primeiros pontos que a gente coloca aqui é tentar dizer assim, por que que a gente coloca que ela tem uma natureza, né, vamos colocar assim, a administração pública, ela tem, a gente coloca assim, né, ela tem um regime de caixa e um regime de competência, logo, ela tem um enfoque orçamentário e tem um enfoque patrimonial, por isso que a gente coloca essa natureza mista, né. Isso a gente reforça, né, porque, assim, de acordo com a lei número 4.320, de 64, em seu artigo 35, ele considera, né, considera a receita o momento efetivo do recolhimento, do recebimento, efetuado aos cofres públicos, cujo procedimento de reconhecimento é conhecido por regime de caixa. No entanto, ao estabelecer esse exercício, né, as despesas nele legalmente empenhadas estão aplicando o regime de competência, tá? Então, a gente fala aí que, enquanto que a gente tem a ideia de que as receitas, elas trabalham de acordo com o momento do seu recolhimento, no momento que efetivamente este é recebido, ou seja, caixa, quando a gente fala da despesa, ela trabalha sobre o regime de competência, tá? Logo, por isso que a gente caracteriza essa natureza mista. Deixa eu colocar aqui em evidência para vocês, né, até com os meus apontamentos, as minhas anotações aqui, eu vou compartilhar uma tela com vocês, se me permitem, tá? Então, vamos seguir aí com vocês, né? A gente coloca aqui uma tela, deve estar aí ajustando para que vocês possam visualizar, e aí na mesma, né, vocês então estão vendo agora essa tela. Estou apresentando aqui, vocês devem estar enxergando. Vejam, receita pública e despesa pública. A gente viu aqui, então, que tem uma natureza mista, pois as receitas são consideradas lançadas no momento do seu recebimento, ou seja, né, o enfoque orçamentário, né, do caixa, enquanto que a despesa é de acordo com, né, a gente coloca, então, assim, com regime de competência, no ato de aquilo ter, né, não necessariamente ter sido recolhido, mas no ato de ter sido, então, informado, aquilo já está entrando dentro da nossa contabilidade. Aqui tem alguns outros pontos, né, falando sobre, então, esses subsistemas. A gente tem, então, subsistemas, se a gente fosse caracterizar dentro do sistema de contabilidade pública, teríamos, então, caracterizado que existem subsistemas, como, por exemplo, um subsistema de informações orçamentárias, um subsistema de informações financeiras, né?
um subsistema de informações patrimoniais, um subsistema de custos e um subsistema de compensação. Ou seja, caracterizamos que dentro da perspectiva da contabilidade pública existem 5 subsistemas, né, que são os norteadores, né, são subsistemas que trazem informações que são importantes para reger o que a gente tem por contabilidade pública. Seguindo, né, a gente pode seguir aí com vocês, então, trazendo essa ideia de que esses subsistemas eles são importantes porque eles trazem diversos subsídios, né, diversas informações necessárias para a gestão pública, tais como o desempenho da organização no cumprimento da sua missão, do seu propósito, por exemplo, o desempenho que aquela, vamos dizer assim, né, aquele gestor público que está sobre aquele mandato, se aquilo que ele se propôs, que é o seu plano de governo, ele está indo na direção do mesmo, tá? Isso à medida que, né, durante essa execução, você consiga avaliar os resultados, né? Consiga, então, ter indicadores-chave, né, como eficiência e eficácia, aquele que é comum, né? Você, profissional aí, independente da sua formação, já deve ter tido contato, né, vocês da área de gestão, especialmente, seja você um contador, né, seja você um administrador, gestor financeiro, vamos lá trazer profissional de recursos humanos, marketing, processos gerenciais, as mais diversas áreas, né, que você então tem optado, mas que tenha essa ligação com a gestão, você deve ter se familiarizado com esses indicadores, tá? Então, são essas métricas que também se fazem importantes quando a gente fala sobre contabilidade pública. Um outro ponto, que aí, aquele nosso link que a gente vai fazer à frente para falar sobre lei de responsabilidade fiscal, está associado que esses subsistemas também servem para nos informar como é que está, se a gente está na direção das metas fiscais, se a gente está, então, cumprindo aquilo que está orçado, se aquilo que foi orçado, que muitas vezes parte de uma previsão, se aquilo realmente aconteceu, se não é necessário fazer nenhum ajuste, nenhuma medida corretiva, por exemplo, tá? Então, a gente está preocupado também com essa avaliação dos riscos, né, e das contingências fiscais que podem surgir durante a realização, tá, daquilo. A gente coloca o que aqui abaixo para consulta de vocês, né, ali, por exemplo, normas brasileiras de contabilidade. A gente colocou aqui, por exemplo, a NBCT, né, 16 traço, né, hífen 2, caso vocês queiram consultar e ter maiores informações. Um ponto aqui nessa contabilidade pública, antes que a gente chegue no bloco da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, né, falar um pouquinho aqui sobre os primeiros pontos, né? Vamos lá, sobre contabilidade pública. Vamos dizer que você não tem assistido o nosso primeiro vídeo falando sobre finanças públicas. Que conceito você tem que estar familiarizado? Né? Você tem que estar familiarizado, por exemplo, em entender o que é uma receita, o que é uma despesa, né? Para que a partir dessa definição, você possa, então, a partir da leitura de uma determinada informação, um determinado lançamento, consiga classificar aquele lançamento se ele se trata de uma receita ou de uma despesa, para que assim você possa fazer a correta, né, classificação, né? Olha, eu sei que essa movimentação se trata de uma receita, essa se trata de uma despesa, e aí a tua contabilidade ela flui, né? Ainda quanto a isso, ela é orçamentária, ela é extra-orçamentária. Lembre que nosso primeiro vídeo, quando a gente falou de finanças públicas, a gente falou que a maior preocupação que possuímos é estar dentro daquilo que é caracterizado como esse horizonte orçamentário, né? Essas receitas, essas despesas orçamentárias que são aquelas que podemos, então, planejar, podemos prever que temos maior controle sobre as mesmas, as extra-orçamentárias, as demais, elas já não é tão o foco da nossa análise. No vídeo anterior, quando a gente falou sobre finanças públicas, também a gente está aqui recapitulando alguns pontos, a gente também sabe que existem diversas formas de classificar, de categorizar essas receitas, essas despesas, como, por exemplo, receita, despesa corrente, receita, despesa de capital, e a gente segue ali, tá? E ainda também, aqui, esse é o novo, isso aqui foi coisa que agora não são coisas que foram faladas no nosso vídeo anterior, tá? Por exemplo, você tem a capacidade de tentar entender o que é aquela informação, se trata de uma previsão, se trata de algo que já foi materializado, realizado, né? Aquilo que já foi arrecadado, por exemplo, recolhido.
quanto à despesa, né? É uma despesa fixa, é uma despesa programada, é oriunda de uma licitação, de um empenho, foi liquidada já, né? Então, vocês começam a perceber que aquele profissional que vive, né, a contabilidade pública dia a dia, ele tem que estar familiarizado com uma série de conceitos, né, e até mesmo saber naquele momento exato qual é o status daquela conta, qual é o status daquela movimentação, tá bom? Então, o que mais a gente traz? E aí pronto, aqui no nosso tópico, antes de a gente chegar em lei de responsabilidade fiscal, a gente começa a falar um pouquinho sobre, então, que sistemas, né, tem ali para controle. A gente falou anteriormente sobre subsistemas, tá? Aqui agora a gente vai falar sobre alguns sistemas, né, que trazem informações necessárias e que podem, à frente, fazer com que a gente tenha determinados indicadores para acompanhar como é que está a contabilidade pública. Exemplo, temos sistema orçamentário, sistema financeiro, sistema patrimonial, sistema de compensação, tá? Deixa eu seguir com vocês, exemplificando algumas situações aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aí com vocês. A gente está vendo a classificação dos fatos contábeis, né? Ó, a gente mostrando a previsão de receita, né? E aí, receita, né? Já foi é orçamentária, perdão, é de capital, é corrente, né? O que que é, né? Aqui são aqui, ó. Cada um desses itens aqui, ó, A, B, C, D, essas colunas, no caso, se referem aos tópicos que a gente pontuou aqui, ó, anteriormente, tá? Se a classificação se trata de uma receita de despesa, se trata de natureza orçamentária, extra-orçamentária, tá? Se é de capital, se é corrente, por exemplo, tá? Então, esses tópicos todos aí até concluir, sabe, tentando, então, caracterizar a que sistema ela corresponde, né? Então, no caso aqui das primeiras, é o sistema orçamentário, tá? Isso aqui, gente, não é o nosso propósito extinguir isso aqui, né? Mas é importante nós contarmos um pouquinho dessa história. Deixa eu falar então aqui com vocês, ó, vocês viram que a gente entrou no primeiro momento nesse vídeo, basicamente querendo trazer a memória o que foi que a gente conversou no nosso vídeo anterior, tá? Vamos agora, nesse momento, falar sobre demonstrações, né? Quais são as principais demonstrações quando a gente fala sobre contabilidade pública? Certo? Basicamente, aqui quando a gente traz isso, sempre aí, então, a gente ainda falando sobre a lei número 4.320, tá, de 64, a gente traz aqui que existem alguns recursos, algumas informações que são importantes e estão relacionadas a ele. Algumas informações, como, por exemplo, o balanço orçamentário, balanço financeiro, patrimonial, a demonstração das variações, por exemplo, patrimoniais, né, essas mesmas citadas, né, na lei, então, destaque. Vamos falar aqui de cada uma delas. Nós temos aqui o balanço orçamentário, né, que ele demonstra as receitas e despesas, vocês devem estar vendo ali, ó, no primeiro parágrafo, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, tá? E o seu propósito, né, eu coloco aqui interrogação, coloco aqui com vocês outras informações, o seu propósito é basicamente o quê, né? Conseguir pontuar quais foram as receitas previstas, despesas fixadas, no orçamento inicial aprovado pelo Legislativo. Então, percebam, né, que esse balanço orçamentário ele consegue para a gente trazer uma perspectiva sobre aquele... Lembra? Ainda... Gente, é importante você ter assistido o primeiro vídeo para chegar no segundo. Né? Ainda citando o nosso primeiro vídeo, quando a gente falou sobre orçamento, né, dentro do contexto de finanças públicas, a gente falou que esse orçamento, quando a gente vê dentro das finanças públicas, ele tem um desdobramento, ele parte do plano plurianual, né? Ele passa, então, aí, a gente coloca ali, bem, a gente passa pelo plano plurianual, até então chegar e passar por um circuito, pelas diretrizes orçamentárias, até chegar à orçamentária anual, né, a LOA, né, Lei Orçamentária Anual. Então, ele passa todo esse circuito aqui, saindo de um horizonte maior para um horizonte mais próximo, um horizonte de curto prazo de realização. Então, quando a gente bota aqui no balanço orçamentário e fala de algo que foi aprovado pelo Legislativo, quer dizer que aquilo foi proposto pelo Executivo e o Legislativo, então, foi e avaliou, então, aquela proposta, vamos dizer assim, se é factível, né, factibilidade daquela proposta, se aquilo é realmente possível de ser realizado. Então, o balanço orçamentário, então, coloca ali essas observações, essas informações, tá? Então, faz todos esses pontos aqui que a gente colocou
mostra-se, assim, então, o que foram as receitas arrecadadas, as despesas executadas. Então, ele está te dando aqui, ó, vem cá, nesse exercício do que foi 2020, por exemplo, nós temos essas ocorrências e isso está manifesto em nosso balanço orçamentário. Tá? Então, basicamente, ó, coloquei ali uma seta, né, feita aí na mão, no mouse, tá? Ela manifesta, então, os resultados orçamentários da gestão, resultante do confronto entre o que foi efetivamente arrecadado e despesas que foram executadas. Veja, né, estou aqui colocando aqui com vocês, aí, falando em balanço orçamentário, ó, receitas, uma tabela, um quadro, né, mostrando aqui o balanço orçamentário, receitas correntes, né, receitas e despesas, tá, mostrando dentro das receitas temos aquilo, somente aquilo que é orçamentário, o extra-orçamentário é desconsiderado, tá, temos aqui as receitas correntes e receitas de capital, e aí, então, no final, apurando o resultado, né, se foi gerado déficit, superávit, com base naquilo que foi realizado naquele exercício. Ok? Um outro ponto aqui, vocês vão perceber, nessa etapa aqui que a gente está falando sobre esses principais relatórios, vocês vão perceber que a gente vai estar sempre tentando dizer assim, certo, mas que indicadores, que informações eu posso ter a partir desse insumo, a partir desse balanço, por exemplo, balanço orçamentário, tá? E que interpretação inicial eu posso fazer com a leitura desse relatório? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma leitura de dizer assim, eu posso dizer, então, que de acordo com esse balanço orçamentário, se a receita é igual à despesa, a gente teve um equilíbrio, né, que é a proposta de uma previsão orçamentária, né, é conseguir encontrar uma situação de equilíbrio entre receita e despesa, tá? Mas pode ter ocorrido superávit, pode ter ocorrido déficit, né? Tudo vai depender também de qual é a política pública, né? Ou qual é a política para aquele momento, para aquele exercício. Será que estamos passando por uma política mais expansionista ou então uma política mais restricionista, né? Quando eu quero dizer restricionista, então, é uma política que, na verdade, quer inverter, sair de uma política de expansão de gastos para uma política de restrição de gastos, contenção de gastos, para tentar gerar um superávit para pagar, por exemplo, a dívida. Tá? Vai depender do momento, da situação. Deixa eu seguir aqui com vocês, né? Vamos falar, basicamente agora, quero falar com vocês sobre que indicadores a gente pode tirar daí. Tá? Bem, antes disso, antes de falar dos indicadores, deixa eu colocar situações aí. A gente já falou ali, ó, eu coloquei aqui uma situação com vocês, ó. O orçamento 2021 pode ser votado diretamente em plenário, né? Por exemplo, uma matéria que a gente retirou ali do Congresso Nacional, né, de alguns respectivos canais aí de informação, falando sobre o perigo, né, que se apresenta então sobre esse impasse entre executivo e legislativo sobre o que vai ser o orçamento para 2021 diante da pandemia, diante do coronavírus, né, a expansão dos gastos e quais riscos isso pode trazer para a responsabilidade fiscal do Estado. Algo que a gente só vai falar à frente, mas fazendo aí um link aí com vocês. Vamos falar dos indicadores, né? Olha, que tipo de indicadores a gente pode tirar quando fala de balanço orçamentário? Indicadores, por exemplo, sobre a previsão orçamentária, né? A gente pode dizer aqui, um indicador de previsão orçamentária vai mostrar o quê, né? Se você faz uma razão entre despesa e receita e você encontra algo igual a 1, é aquela situação de equilíbrio. Agora, se você encontra uma situação, por exemplo, em que é maior do que 1, o que isso significa, né? É que você está gastando mais do que você está gerando de receita. Então, maior do que 1 aqui é dentro de uma perspectiva negativa, né? Você está vendo negativamente isso daí. Agora, se é menor do que 1, você está vendo aqui uma situação positiva, você está gerando mais receita do que despesa. Então, é interessante. Geralmente, quando a gente está falando sobre essas interpretações, um dos primeiros pontos que vem à nossa mente é dizer assim, vixe, se é maior, se é menor do que 1, é negativo. Sempre a gente tem essa ideia de ser ruim. Para a situação do balanço orçamentário, não, né? Menor do que 1 é uma situação positiva porque você está gerando mais receita que despesa, né? Melhor você ter mais, né? É melhor você ter mais recursos do que você ter menos, né? Do que você estar empenhado demais, ter ultrapassado o teto de gastos, por exemplo. Tá? Então, apesar de que a proposta, a gente parte do pressuposto que a proposta dos gastos, né, dos orçamentos, é que você tenha uma situação de equilíbrio entre receita e despesa. O próximo ponto aqui que a gente tem, né, é que a gente denomina, então, como execução da receita, né? Receita arrecadada, receita prevista, tá? O que a gente tem aqui? Igual,
é uma situação de que aquilo que foi previsto foi o mesmo que foi arrecadado. Maior do que 1, né, a gente tem a ideia, então, de que você arrecadou mais do que você preveu, né? É interessante ser surpreendido, né? E menor do que 1, então, significa que arrecadado foi menor do que a prevista. Isso é negativo, isso quer dizer que você superestimou, né? Vamos dizer assim, né? Do que você superestimou aquilo que você previa, então, arrecadar para aquele período. Então, é interessante isso. Aqui são indicadores que são mais, não são geralmente aqueles primeiros vistos, né? Porque a preocupação é essencial quando a gente fala em balanço orçamentário, é saber basicamente se receita e despesa está igual. Então, se o balanço orçamentário está falando isso para ti, então cumpriu o propósito, conseguiu o equilíbrio. Mas você vê que tem outros desdobramentos, indicadores que você pode tirar daqui, né? Como esse aqui de execução, por exemplo, da despesa. Já a gente estava olhando para um lado da receita, agora a gente olha para um lado da despesa, e a gente vai trazendo, então, as implicações, né? Resultado orçamentário, aqui, ó, receita que foi efetivamente arrecadado, que foi efetivamente, né, gasto, tá? Então, é sempre trazendo essas implicações. Terminamos de falar sobre balanço orçamentário, agora a gente tem que fazer uma conversinha sobre o que é, né, o nosso balanço financeiro, tá? E seguindo aí com vocês, né, sobre o balanço financeiro, a gente tem ali agora que, além dos orçamentários, incluímos os extra-orçamentários. Então, uma das primeiras diferenças que a gente coloca para o balanço orçamentário é isso, né? Como você pode observar no nosso quadro aqui, ó, orçamentário, né? Quando a gente aqui fala sobre receitas e despesas, extra-orçamentários, ó. Então, a gente já tem uma situação aqui ou outra de um balanço que traz outras informações que não eram, né? Vamos dizer assim, que não eram vamos dizer assim, não eram considerados lá. Então, muitas vezes, o balanço financeiro até traz, por exemplo, saldos ou restos a pagar de exercícios anteriores, tá? O que pode gerar alguns ruídos, alguns problemas, né? E algumas consequências para a organização. Então, por exemplo, se você tem ali vamos dizer assim, dentro do teu balanço orçamentário, um superávit, isso não significa que esse superávit vai ser financeiro para você, né? Não quer dizer que no final você vai ter um saldo, né? Porque muitas vezes existem outras contas de natureza extra-orçamentária que acabam por dilapidar, tá? As suas custas, por exemplo, né? Então, até sugiro vocês aprofundarem isso na leitura dos materiais e compreender um pouquinho da contabilidade pública e das implicações entre as diferenças entre balanço orçamentário e balanço financeiro. Para a financeira aqui também a gente traz alguns pontos aqui, né, alguns indicadores, né, como por exemplo, indicador de execução, né, fazendo então relações, indicador por exemplo, de execução que a gente falou efetiva, total, né, a gente colocou aqui, e tem outras, né, que a gente poderia utilizar, mas a gente deixa isso mais para exemplo aí, né, para que vocês então façam estudos futuros, tá? Um outro aqui, né, vamos nos restringir a 3 dentre os diversos relatórios que tem aí possíveis na contabilidade pública. Falamos do balanço orçamentário, falando sobre financeiro, então até mesmo distinguindo, o foco na verdade foi distinguir, que ele então inclui as telas de natureza extra-orçamentária. Vamos falar aqui do patrimonial, né? O balanço patrimonial é algo que é comum, né? Até mesmo se você disser assim, é algo que liga, por exemplo, a contabilidade pública e privada, né? A ideia, então, do balanço patrimonial. Então, que você vai considerar, observar aspectos como ativo financeiro, permanente, passivo financeiro, permanente, né? Muitas vezes classificados um pouquinho, assim, com uma nomenclatura um pouquinho diferente. Vamos aqui, né? O balanço patrimonial é algo que a gente colocou aqui como algo relevante. Vamos trazer aqui os indicadores. Que indicadores a gente pode associar aqui quando quer fazer a leitura de um balanço patrimonial? Podemos olhar aspectos como, por exemplo, qual é a liquidez, né? Fazendo a relação entre o ativo e o passivo financeiro. Então, isso significa que se você tem um ativo maior que o passivo, então, você possui liquidez corrente. Se a situação fosse inversa, você não possuiria liquidez, tá? Liquidez geral, aqui, o ativo financeiro mais créditos, né, pelo passivo real. Teríamos aqui a análise da situação permanente, aqui, ó, ou olhando só do lado dos permanentes, o ativo e passivo permanente. Tá? Que outros indicadores, né? É assim, gente, assim, se você, né, que está assistindo nossa aula, é uma pessoa, um funcionário público, um servidor, a gente sempre sugere, então, mergulhar mais, por mais que você possa não ser necessariamente da contabilidade daquele órgão, né, daquela empresa em que você serve,
mas você conhecer um pouquinho da natureza das contas, das movimentações e como isso pode estar impactando o êxito da organização, do órgão que você trabalha, tá bom? Então, tem ótimos materiais, o próprio material da nossa disciplina, o e-book, ele já pode auxiliar muito sobre esses assuntos aqui, né, que aqui a gente pontua, né, e que possa estar sendo bom, útil, a gente sempre sugere aprofundar, e aí, tendo dúvidas, ainda assim, contatar, por exemplo, a nossa equipe, como, por exemplo, a figura do nosso mentor, quer dizer, nosso tutor, da nossa tutora, para que eles possam, então, estar esclarecendo e até mesmo podendo trazer algumas outras análises e leituras para compreender um pouquinho melhor da natureza desses relatórios na contabilidade pública, tá? Seguindo, né? Bem, a gente colocou aqui o nosso último, disponibilidade pelo restos a pagar, né? São indicações aqui. E aí a gente trouxe, então, esse bloco, gente. Esse bloco aí falando um pouquinho sobre como é que funciona, né? Como é que funciona um pouquinho aí, o que é a contabilidade pública, quais são, então, seus subsistemas, sistemas, quais são os seus relatórios, né? Que são os mais lembrados. Aí a gente trouxe 3, né? Dentre os diversos, né? Que existem. Trouxemos aí o balanço orçamentário, perdão, o balanço financeiro e o balanço patrimonial, tá? Vamos falar, então, sobre o nosso último tópico aqui do nosso vídeo, né? Da nossa disciplina de Finanças Públicas e Contabilidade Pública, a saber, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual é a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal? Como foi que ela contribuiu? Né? O que foi que ela fez? Né? Qual foi o impacto dela sobre o que nós temos hoje por gestão pública? Bem, em síntese, né, botei até uns grifos aqui fortes, né, o que foi que ela fez? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela criou os mecanismos de controle do endividamento das despesas públicas, né, e normas coercitivas de correção dos desvios fiscais, porventura verificados. A lei ela fixa limites para as despesas, então não é porque você tem, por exemplo, eu tenho uma receita prevista de 100, mas as suas despesas são de 50, são de 80, então, né, não te excede, né, respeita aí, porque se tu quiser querer igualar, por exemplo, tu pode estar infringindo aí num crime de irresponsabilidade, tu pode, muitas vezes, estar gerando, então, um maior comprometimento do Estado que vai, então, acabar lesando as gestões futuras, tá? Então, a gente tem aí relatórios, por exemplo, de gestão fiscal associados, então, a essa lei de responsabilidade fiscal, e mesmo o uso de balanços, né, balanços simplificados. Ela também tem um ponto aqui, assim, que a gente dá destaque, até porque recentemente passamos por um período eleitoral, tá, de que ela também está muito presente em períodos eleitorais, né, especialmente períodos eleitorais, porque muitas vezes pode acontecer de um determinado candidato, de um determinado gestor, querendo, então, a sua reeleição, querendo, então, garantir a continuidade na gestão, fazer promessas e utilizar recursos de uma forma que não é coerente, né, com o que é orientado com os princípios da contabilidade pública. Então, muitas vezes, quando chega-se num ano eleitoral, medidas são tomadas como impedir a contratação de operação de crédito, por exemplo, por antecipação, antecipar, então, esses recebíveis, proibir o governante de contrair despesas que não possam ser pagas naquele mesmo exercício, ou seja, né, um pouquinho que foi falado no ponto anterior, sendo reforçado aqui no segundo. Proibir qualquer ação que provoque, né, o ponto 3 agora, o aumento das despesas de pessoal, tá? Ou seja, nos 6 meses, né, que é anteriores ao final da legislatura. Aqui a gente tem até um infográfico aqui, gente, ó, colocando aqui com vocês, ó, impedimento de 180 dias, né, proibido assumir despesas nos últimos 8 meses, ok, não é permitido deixar para o próximo governante dívida consolidada, então, ó, de restos aqui, ó, dívida consolidada ou restos a pagar, que era aquilo que a gente estava falando ali, quando estamos ali no balanço financeiro, né? Então, não deixar isso aí para o próximo exercício, como então uma despesa extra-orçamentária que vai lesar, então, o próximo gestor, tá? Ok? Bom, aí tu pergunta, né? Você pode perguntar, certo, professor, e onde é que eu pego maiores informações? Né? Onde é que eu posso ter maiores informações?
Se a gente fosse fazer alguns links aqui, a gente diria que já existiam, assim, primeiras iniciativas tentando estabelecer normas, né, tentando estabelecer orientações, datam já daquela lei que é a nossa base aqui, que é a 4.320. No entanto, o que vem a ser denominado como Lei de Responsabilidade Fiscal, você então vai consultar a Lei número 101 de 2000, tá? Então, basicamente, o que, que é, né? Qual é o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal? É estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, tá? Por mais que já tivesse evidências, uma preocupação na nossa Lei de 4.320/64, a gente só vem a ter o que é chamado de Lei de Responsabilidade Fiscal a partir da Lei número 101 de 2000, tá? Então, o que ela faz? Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade, responsabilizar os atores, né, os gestores públicos, tá? Trazendo assim consequência para os atos que possam ser caracterizados como irresponsáveis fiscalmente, tá bom? Bem, né, os principais aspectos, né, então dota, né, a gestão pública de planejamento, né, integrando então o plano plurianual, a LDO, né, a LOA, tá? Dota de transparência, necessidade de produção de relatórios para então deixar então as partes interessadas cientes do que aconteceu, que decisões foram tomadas, tá? Dota a organização de controle, né? Então, como eu digo, de controle é de ter maior capacidade de fiscalizar, tá, as contas. E, além disso, né, se eu ficasse aqui parado entre planejar, ser transparente e controle, não seria suficiente, né, se eu também não responsabilizasse, né, como está colocado aqui abaixo. Previsão de responsabilizar com sanções previstas no Código Penal e na Lei de Crime de Responsabilidade Fiscal para as autoridades que fizeram uma má versação desses recursos públicos, né, uma má utilização desses recursos públicos. Ok? Então, eu acho que um dos principais pontos foi essa questão da responsabilização. Tá? Assim, aqui a gente colocou um descritivo mostrando algumas características, né? Se a gente fosse trazer ele de 101, né? Por exemplo, limitando o gasto com o pessoal, ó, exemplo, né? Ela coloca uma orientação que 50% da receita corrente líquida assim, uma restrição quando se fala de gastos aí da União, né, então do Executivo Federal. 60% da receita corrente líquida já o teto é 60% com funcionários, né? Quando se fala, então, de Estado e município, então, estadual e municipal. E esses tetos também são estipulados com base, por exemplo, sobre a distribuição entre esses gastos com o pessoal entre os órgãos, né, entre as esferas, por exemplo, seja executiva, judiciária, legislativa e Ministério Público. Né? E aí a orientação ali para federal, aqui para estadual e na esfera municipal, ó, 54% executivo. Praticamente, então, o legislativo e os demais órgãos não têm tanto essa participação na folha, né? Aí aqui tem ainda na Lei 101 de 2000, no artigo 22, e coloca assim, ó, se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, né, veja que ali tem os limites percentuais estipulados. Quando chegar próximo aí, ó, o que começa a ser vedado, né? Concessão, né? Por exemplo, ó, são vedados ao poder público o órgão referido, artigo 20, que houver incorrido no que? Concessão de vantagem, aumento e reajuste, ó, são coisas que você não vai poder, então, fazer, né, se comprometer, se for percebido que a sua gestão já está muito comprometida, já está ali a 95% do limite do que foi estipulado, né, vamos dizer assim, 95%, se estiver 95% chegar aos 54% de gastos com executivo, por exemplo, né, aqui é 60%, perdão, né, se já tiver comprometido ali 95% dentro desses 60% de recursos que podem ser destinados para gasto pessoal, se já tiver ali a 95%, né, próximo desse. Vamos trazer aqui um exemplo, né, que é ruim falar sobre percentual. Vamos dizer ali, então, que, por exemplo, se tu tem um limite de 60% com gasto municipal, com pessoal, e tu já está ali a 57%, 58%, tu já está chegando no limite, né? Então, tu tem algumas redações. Por exemplo, se tu está ali tão próximo já a esse limite estipulado, já é proibido, né? Assim, você já vai ser proibido, no caso, de conceder aumento, né? Por exemplo, criar novos cargos, né? Que é o ponto 2 aqui. 3, alterar a estrutura de carreira,
né? Então criamos estruturas, outros pisos, né? Outras remunerações, benefícios, prover, né, cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, tá? Então você começa a ver assim que a lei de responsabilidade fiscal passa também a acabar influenciando sobre o que pode e o que não pode, né? Sobre ações que eram exclusivamente decisões do executivo que passam da forma como mesmo então caracterizou. É uma manobra fiscal, é um truque, né? A palavra truque, tá? É um, tá? Exemplo, o jornal Globo, em abril de 2015, afirmou que a palavra pedalar é sinônimo de quê? De postergar uma despesa, né? De tentar, então, adiar, de tentar, então, colocar para frente, né? Então, né, assim, no caso de melhor compreensão de postergar. Postergar é como se você dissesse assim, depois eu faço, né? Depois eu coloco dentro da minha contabilidade, depois eu insiro isso aí, eu jogo isso aqui para o próximo exercício, certo? Por isso, né, então, toda vez que alguém chegar em você, contador, em você, gestor financeiro, e falar sobre contabilidade criativa, entenda que não é algo, vamos dizer assim, não é algo positivo. Muitas vezes, se falar que quer que você faça uma contabilidade criativa, na verdade, isso pode soar como algo negativo. Pode soar como algum malabarismo, como algum contorno, como algum jeitinho, né? Com toda a carga da palavra, certo? Então, não é, né? A contabilidade não é bem vista, né? A contabilidade criativa não é bem vista, pois carrega o estigma de pouca transparência. Vamos sair do exemplo, né? Você poderia muito bem chegar e dizer assim, as pedaladas fiscais, isso e aquilo. Vamos para o futebol, né? Vamos para o futebol, que é algo ali. Exemplo, um exemplo de uma contabilidade criativa, não sei quem de vocês é mais ou menos familiarizado com futebol, mas vamos aqui, ó. Um exemplo de uma contabilidade criativa que foi considerado pela imprensa como uma pedalada fiscal foi o balanço financeiro. Balanço financeiro, né? Lembrem, a gente falou sobre os tipos de balanço. O balanço financeiro apresentado pela agremiação futebolística do Cruzeiro, com relação à venda do atleta uruguaio Arrascaeta para o Flamengo. Apesar disso ter ocorrido em 2019, o Cruzeiro contabilizou essa receita em 2018, né, como uma forma de maquiar o prejuízo daquele ano. Então, veja aí, né, como em diversas áreas, eu costumo dizer assim que, gente, o ato de você contabilizar, o ato de você mensurar, o ato de você produzir informações, pode ser algo que vai ser usado de uma forma não benéfica, pode ser usado de uma forma a lesar o usuário daquela informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade na produção deste dado, né, quer dizer, deste indicador, porque já dizia, né, um professor, né, que eu tive a oportunidade de estudar durante a minha graduação, que ele dizia que, por exemplo, a estatística é a arte de torturar as informações para dizer o que você quer. Então, isso pode ser feito não só com a estatística, como com a contabilidade, com as finanças, né? Com os indicadores. Você pode torturar o indicador até você dizer assim, eu quero que esse indicador, eu vou pegar, lembrem lá, daqueles diversos indicadores que a gente citou, eu posso ficar só ali, ó, pegando aqui, não, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero esse aqui, eu quero esse indicador, e montar um cenário que não necessariamente reflete aquilo que deve ser avaliado pela diretoria, né, pelo escritório. Assim, né, o que a gente quer concluir com essa disciplina, o propósito da nossa disciplina de finanças e contabilidade, foi pontuar com vocês a importância da contabilidade, a importância das finanças e a importância de que o futuro gestor, o futuro contador, ele tenha uma compreensão mínima que permita ele ter um discernimento crítico sobre aquelas informações, sobre o que está acontecendo, para que ele não se limite à leitura de manchetes ou do que é produzido por terceiros, mas que ele tenha a capacidade de ter acesso ao dado e, a partir desse dado, então, fazer a leitura dele, fazer a interpretação dele. Tendo falado isso, a gente quer agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu sou o professor Cláudio Azevedo, como falei no início. Podemos nos encontrar aí, já troquei contato com diversos alunos que eu tive a oportunidade de estarem comigo aqui no ensino à distância.
mas que a gente possa, então, se cruzar e se encontrar nas diversas plataformas, mídias, e quando esses tempos melhorarem, até presencialmente. Então, é um prazer, né? Continuo reforçando, não se limitem à leitura, ou quer dizer, né, a visualizar esse vídeo, né? Repita se você tiver ficado com alguma dúvida, né, foram muitos conteúdos que a gente trouxe. Leiam o e-book, né? Tentem tirar o máximo das atividades que são demandadas de vocês, contatem o nosso tutor, nossa tutora, que são solícitos aí às suas demandas, e continuem, né, essa caminhada, que possa estar concluindo seus respectivos cursos, e até mesmo a gente aguardando vocês uma pós-graduação em outras formações, nesse processo de melhorar continuamente como profissional. Então, quero te agradecer, né, desejar a todos aí sucesso, né, que vocês possam estar trilhando aí nesse caminho desse aprendizado, e que, porventura, a gente possa estar cada vez mais ciente do que está acontecendo no mercado e poder, assim, expressar nossa opinião, né? Povo qualificado, povo, vamos dizer assim, com conteúdo, é um povo que está munido de informações e pode tomar decisões corretas, né, e lógicas. Obrigado a todos. O professor Cláudio Azevedo aqui se despede de vocês, agradece, né, a oportunidade de ter trazido essa aula com vocês aqui, utilizando essa plataforma, e espero que tenha sido útil a vocês e que possa contar com o feedback de todos, né? Muito obrigado, um ótimo, né? Assim, eu coloco assim, né? Que essa disciplina tenha sido ótima para vocês e que vocês possam dar um feedback aí positivo a todo o aprendizado que foi capturado na oportunidade. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!